Beleza, então a gente ficou com essa fórmula daqui. E essa variação de volume, como é que eu posso escrevê-la? Fala aí, eu sou o professor Rafa do Responde Aí e na aula de hoje a gente vai falar sobre o princípio da continuidade, que é aí o primeiro tema que a gente vê em hidrodinâmica. Então, galera, se você precisa aprender aí sobre o princípio da continuidade, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também e deixa seu like nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito, é o momento de apertar o botão vermelho e se inscrever. E pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque aqui é conteúdo de graça e de qualidade para todo mundo. Bom, o princípio da continuidade, como eu disse, ele é o primeiro tema que a gente vê em hidrodinâmica. E tem um resumo, né? Preparei um resumo para vocês de hidrodinâmica com as principais fórmulas. Tudo que você precisa saber sobre a teoria e sobre a aplicação das fórmulas está nesse resumo. Para acessar o seu resumo, é só entrar no link que está na descrição do vídeo, beleza? Bom, vamos lá. Sobre o princípio da continuidade, vamos ver aí o que vai acontecer. Pensa aqui mais ou menos no seguinte, você tem ali um líquido, e esse líquido está passando por um cano, tá? E aí, no início do cano, você tinha ali uma área, que eu estou chamando ali de área 1. E em um dado momento, nesse líquido que está passando por esse cano, né, que está escoando aí por esse cano, a área do cano é reduzida à metade. Agora a gente tem uma área 2, que é metade da área 1. E aí, o que vai acontecer com esse líquido, né? Será que diminuir a área desse cano vai interferir na velocidade de escoamento desse líquido? E aí eu vou fazer uma pergunta. Considerando que o líquido estava ali escoando, né, com uma velocidade de escoamento, ou seja, estava ali se movimentando a 5 metros por segundo no ponto onde a gente tem a área 1, qual seria a velocidade no ponto 2? E aqui eu estou considerando um escoamento que é incompressível, ou seja, esse líquido ele não vai mudar, né? Não vai alterar a densidade dele. Ele tem a mesma densidade ao longo de todo o seu movimento. Tá, e aí, como é que a gente descobre, né, o valor dessa velocidade ali na área 2? A gente vai utilizar o princípio da continuidade. O que ele diz pra gente? Ele diz pra gente que ao longo da área 1 e da área 2 tem que passar a mesma quantidade de massa, tá? Então a gente tem a mesma vazão mássica na área 1 e na área 2. É mais ou menos essa ideia, é uma continuidade, né? Se uma quantidade de massa de água passa ali pela área 1, essa mesma quantidade de massa de água tem que passar pela área 2, senão não é um escoamento, senão está surgindo massa de algum lugar ou sumindo massa em algum lugar e não é isso. É um escoamento contínuo. Beleza, então a gente tem ali ΔM, né? A quantidade de massa que passa na área 1 dividido por ΔT, ou seja, minha vazão mássica, é igual a essa vazão mássica no ponto 2. Tá, e aí o que a gente vai olhar aqui? Bom, eu sei que a densidade do líquido, né, o meu ρ, ele é igual a minha massa dividido pelo volume. Beleza, então eu posso escrever também que esse ρ, ele pode ser visto também, ó, o ρ, também pode ser visto como uma variação de massa dividido por uma variação de volume, tá? Beleza, então eu posso escrever que minha variação de massa é igual a ρ ΔV. E aí eu vou substituir ali na minha vazão mássica. Eu vou colocar aqui então o seguinte, ó, ρ no ponto 1, ΔV, variação de volume do ponto 1, dividido por ΔT, é igual a ρ, né, minha densidade do líquido no ponto 2, vezes a variação de volume do ponto 2, dividido também por ΔT. Beleza, então a gente ficou com essa fórmula daqui. Tá, e essa variação de volume, como é que eu posso escrevê-la? Bom, a gente tem ali, né, um líquido que está escoando por um cano, e a variação de volume desse líquido vai ser igual à minha área da seção reta do cano, então eu coloquei ali minha área, dividido por ΔX, que é a quantidade ali de líquido que passa, que é basicamente, né, se eu tenho um ΔV, uma variação de volume, eu vou pegar essa minha área pela minha variação ali ao longo da direção do escoamento, que é meu ΔX. Então eu vou ter, de fato, que ΔV é igual a A ΔX. Se eu substituir ali na minha densidade, na minha vazão mássica, desculpa, eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter ρ do ponto 1 vezes a área do ponto 1 vezes ΔX do ponto 1, tudo isso dividido por ΔT, é igual, né, mesma coisa, só que para o ponto 2. Então, densidade
do líquido no ponto 2 vezes área 2 vezes ΔV do ponto 2. ΔV não, desculpa, né? Vezes ΔX do ponto 2. Tudo isso dividido por ΔT. Beleza. E a gente aprende também lá na Física 1 que ΔX sobre ΔT, né, a variação aí de distância dividido pela minha variação do tempo, nada mais é do que a minha velocidade na direção x, é igual ao meu v. Então, eu posso substituir ali o seguinte, ó, vou ter densidade 1, área 1, vezes velocidade, tá? Aqui é o vzinho, velocidade de escoamento no ponto 1, é igual a densidade no ponto 2, área 2, vezes a velocidade de escoamento no ponto 2. Tá? Outra coisa que a gente pode considerar, aqui vai depender, né? Se o escoamento for incompressível, isso quer dizer que o líquido ele não é comprimido em momento nenhum, ou seja, ele vai manter a sua densidade ao longo de todo o movimento. Então eu posso dizer que a minha densidade do ponto 1 é igual à minha densidade do ponto 2. Isso para um escoamento incompressível, que é basicamente o que a gente vai considerar a maior parte das vezes aqui em hidrodinâmica. E aí eu vou poder cortar então o meu ρ1 com o meu ρ2, porque eles são iguais. E aí eu vou ficar com a seguinte fórmula. A área do ponto 1 vezes velocidade de escoamento ali naquele ponto é igual à área do ponto 2 vezes a velocidade de escoamento no ponto 2. Esse é o meu princípio da continuidade. Beleza? Que a gente vai utilizar aí, né, em todo escoamento incompressível. Então, no nosso exemplo, a gente tinha ali como que a gente vai encontrar a velocidade do ponto 2. Para isso, eu vou utilizar aí esse princípio da continuidade. Então, eu tenho ali que área 1 vezes velocidade do ponto 1, que é igual a 5, é igual a minha área 2, que aqui no caso é metade da área 1, vezes a minha velocidade de V2 que eu quero encontrar. Então, daqui, né, a gente vai cortar o área 1 com a área 1. Esse cara vem para cá multiplicando. Vou descobrir, então, que minha velocidade de escoamento no ponto 2 é igual a 10 metros por segundo. E aí, a gente utilizou o princípio da continuidade para chegar nesse valor. E aí, esse vídeo te ajudou? Responde!